Nem sempre entendemos por que Deus age assim. O espinho que a bela rosa tem, mas pela fé sabemos que tudo que Ele faz é sempre, sempre para o nosso bem. Nada me separa desse amor, sempre confiarei no meu Senhor. Sei que cuidará de mim com desvelo até o fim. Nada me separará do amor de Deus. A dor e o sofrimento, a morte tão cruel, venceu na cruz o nosso Emanuel. De cinzas vestes troca por vestes de louvor, e óleo de alegria dá-nos o Senhor. Nada me separa desse amor, sempre confiarei no meu Senhor. Sei que cuidará de mim com desvelo até o fim. Nada me separará do amor de Deus, me separará do amor de Deus, me separará do amor de Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo. Eu tenho uma mensagem aqui curta, mas por ser a mensagem da palavra de Deus, uma mensagem poderosa. Capítulo 16 de João, e eu vou ler o verso 21. João 21. Capítulo 16 e o verso 21 assim nos diz: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Palavra do Senhor para nós. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi há alguns anos, fazendo uma dinâmica com um grupo. A gente tinha uma psicóloga conosco e ela pediu que as mulheres fechassem os olhos e se lembrassem da memória que elas tinham mais forte e positiva. Interessante que depois elas tiveram a chance de abrir publicamente no grupo para que todo mundo tomasse conhecimento do que ela pensou, não é? Do que cada uma pensou. É incrível que todas as mulheres que eram mães recordaram o dia em que deram à luz. Eu até brinquei na época porque eu disse assim, engraçado que não é o dia do casamento. A memória mais forte que uma mulher tem, positiva, não é o dia em que ela se casa, mas com toda certeza ganha o dia em que ela deu à luz. Essa expressão da dor, obviamente, ela foi ganhando um sentido diferente ao longo dos anos, porque a modernidade trouxe a anestesia, cuidados, uma estrutura clínica, né, hospitalar, que dá condições da mulher ter o filho sem essas tais dores. Mas com toda certeza, as mulheres, elas imaginam, sentem, sabem pensar sobre essa dor do parto como nós homens jamais saberemos pensar e falar a respeito. E olha que coisa interessante,
Parece que o momento mais difícil, ele precede o melhor momento. Eu acho que é isso que o texto nos encaminha a refletir e pensar. Posso estar passando por uma situação extremamente dolorosa, mas a consequência, o próximo passo, o que vem a seguir, seja maravilhoso, seja muito poderoso, traga algo que agregue, que seja extremamente positivo. Bom, a gente pode pensar algumas coisas. Primeiro, que a sociedade que a gente vive hoje, sobretudo entre os adolescentes, a gente percebe que ninguém mais quer sentir dor. Pelo fato de inovações técnicas, né, tecnológicas, trazerem facilidades, eu acho que a gente exagerou pensando ingenuamente que ninguém mais ia sentir dor, por exemplo, emocional. E aí a gente tem não sei se vocês concordam, né, mas eu vejo uma sociedade de adolescentes, por exemplo, muito inteligentes, porém muito frágeis emocionalmente. Antigamente a gente não sabia nada perto do que hoje eles sabem, mas tinha mais força emocional para lidar com situações que hoje derrubam, fazem os adolescentes tropeçarem com muita facilidade. Um casamento ele tinha mais estrutura, suportavam as lutas com muito mais facilidade do que hoje, que a pessoa se casa, diz que ama, faz uma grande festa e pouco tempo depois a gente fica sabendo que fulano se separou, fulano não está mais junto, enfim. Parece que as coisas se tornaram muito mais complicadas sobre outros aspectos. Vejamos, a gente não pode achar que a dor sumiu, não é? A gente celebramos, precisamos celebrar as conquistas, não é? Vindas, as conquistas que procedem dessa evolução. Obviamente a gente tem que comemorar isso, não é? E eu sempre digo isso, tenho até uma mensagem com esse título, fralda de pano nunca mais. Né? A gente tem a fralda descartável como uma conquista irreversível. Ninguém quer voltar a ter fralda de pano, não é? E acho engraçado que um item que não pode quebrar na nossa casa é, sem dúvida nenhuma, a máquina de lavar, não é? Porque ninguém quer lavar mais roupa na mão. São conquistas que a humanidade tem que não podem ser mais não podem mais ser retrocedidos. Ninguém quer voltar no tempo sob alguns aspectos, não é? Bom, existem dores que eu posso evitar. Existem dores que são fruto do meu descompasso em relação às coisas e aí geram consequências ruins e aí eu sofro porque não evitei o que podia ser evitado. Mas eu não seria verdadeiro se eu não dissesse que existem dores que a gente não pode evitar. Pelo contrário, eu conheço pessoas que se decepcionaram profundamente com a experiência religiosa porque foi prometido para ela, para ele, que tudo ia mudar, tudo ia ser perfeito, e no primeiro percalço a pessoa desanimou, porque entendeu jornada espiritual como ausência de dores. Não podemos falar de ausência de dores. Eu não me sinto autorizado a falar que as pessoas não vão sentir mais dor. Existe um porvir em Deus, na eternidade, que traz essa promessa e o cumprimento dessa promessa não é aqui, nessa existência física, material, não é? Porém, ainda que eu saiba que algumas dores são inevitáveis, eu também posso ter esperança de que todas essas dores que pouco têm a ver com a gente, né? Tem dores que nos assaltam que nós não fomos culpados, nós não pedimos por elas, não é? Eu imagino que ninguém queira
passar por algumas coisas na vida, e a gente passa por algumas coisas na vida que não plantou, não é? Não acredito que as pessoas conscientemente desejem passar por algumas dores, mas passamos. Agora, a esperança reside no fato de que eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso receber uma lição e ser forjado, ser fortalecido, ser encaminhado, direcionado. Eu posso me tornar capaz de realizar algumas coisas justamente pelas dores que eu já passei. Então a gente tem um relacionamento, né? Aqueles que têm fé em Jesus têm um relacionamento com a dor muito maduro. Existem aquelas que eu posso evitar, existem aquelas que não existem mais porque houve conquista por parte da humanidade. Então eu acho que, havendo solução dada, criada por uma inovação, a gente tem que celebrar mesmo, não é? Agora, existem as dores que eu não posso evitar, mas inevitavelmente trarão crescimento para a minha vida. Então eu preciso olhar para a vida com esperança, entender que sob certos aspectos posso comemorar as dores que eu já não tenho, que eu já não passo, posso evitar outras tantas dores, só vai depender de mim. E existem as dores que eu não posso evitar, mas que trarão crescimento para a minha vida. Emocionalmente falando, tem coisas que a gente supera com o tempo, não é? Talvez se eu fosse um adolescente e alguém dissesse assim, olha, você é feio, eu ia sentir muito. Mas hoje, com 3 filhos, uma mulher tão bacana, tão bonita como a que eu tenho, eu acho que isso não deve mais me atacar, não é? Qual seria, né? Qual seria o impacto disso no momento da minha vida em que algumas coisas estão muito consolidadas, não é? E espiritualmente falando, a gente precisa ter esse crescimento sim para superar algumas dores que não precisam ser mais acolhidas e, ao mesmo tempo, acolher outras dores que são inevitáveis, entendendo que elas são a vacina contra a doença. Da própria doença, da própria dor, a gente extrai remédio para essas dores e com um compromisso acrescido de transmitir essa bênção para outras pessoas. Eu termino dizendo que a gente aprende, sobretudo, com as pessoas que passaram por dores e superaram. Então você é alguém que está superando uma dor, está aprendendo em meio a lutas e vai poder ensinar e transmitir isso para outras pessoas. E eu não digo isso por orgulho, não é? Mas é porque a humanidade cresce com isso, quando pessoas aprendem. A gente cria os nossos filhos baseados nas aprendizagens que tivemos na vida, e os nossos filhos inspirados, tocados pela nossa pedagogia emocional, eles vão criar os filhos deles e assim a gente vai crescendo, não é? Nunca sem a esperança de que um momento de dor como a dor do parto pode ser seguido da maior alegria, que é a que vocês tiveram, aquelas que são mães. Não é? Xana já deu a declaração dela aí, mas eu imagino que ela fala em nome de todas, que podem dizer que a maior alegria da vida não foi o dia do casamento, não. Foi o dia de dar à luz. É um milagre, uma bênção que faz das mulheres muito especiais. Vamos orar? Pai, nós queremos apresentar a Ti as nossas dores. Que superemos aquelas que nem precisariam existir, até poderiam ser evitadas. Cura nosso coração dessas tais dores. Pai, ao mesmo tempo queremos Te agradecer por aquelas que não moram mais em nós, porque elas já foram ultrapassadas pelo conhecimento, pela inovação, por saídas, por soluções que já foram encontradas. Mas também não queremos deixar, Pai, de dizer que já sabemos que existem dores inevitáveis, que elas nos tragam crescimento.
Ah, Senhor, que a gente não passe pela vida de maneira superficial, sem discernirmos que até mesmo nas dores mais profundas existe crescimento de Deus descendo sobre a nossa vida. Que sejamos edificados, que possamos nos aprofundar mais no Senhor, que possamos nos apaixonar mais pela Tua presença, não como algo passageiro, fugaz, mas como algo que faz, refaz, restaura, nos conduz, nos aprofunda, que haja ganho de intimidade contigo a cada dor. Não abrimos mão de que a cada dor sejamos mais e mais teus, que estejamos mais e mais nas tuas mãos. Nós declaramos, profetizamos que o mundo não nos tragará com as dores impostas, mas ficaremos mais fortes no Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe Lúcia, Daniele, Marta, Deus abençoe o Paulo, Deus abençoe Xana, Gilson Edileuza, Vânia, Sueli, Deus abençoe muito Drauzio, Deus abençoe Sueli, Márcia Campos, Luciano, Isilda, Sandra Regina, Renatinha, Deus abençoe. E é isso aí, estamos hoje aí terminando a primeira parte dessa maratona. Daqui a pouco a gente passa o bastão para o estudo bíblico. Nós vamos continuar sobre oração, não é? E eu aí aguardo vocês às 9 horas, se você tiver empatia com a gente, a ponto de suportar um pouquinho mais. Às 9 horas a gente volta a estar juntos. E à noite, né? Domingo é um dia de gula mesmo, de estar na presença de vocês. Às 20 a gente volta, se der para você, não é? Se não der, eu sempre quero lembrar que a gente está com tudo gravado lá no YouTube. Você pode recorrer posteriormente, quando for mais conveniente para você. Eu já disse que amo vocês essa semana toda e não poderia começar essa nova semana sem dizer que eu amo muito vocês. Um beijão.